Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Beleza, Michele. Acho que a gente pode começar. Você quer que mostre alguma aula passada ou para revisar mal ou nessa você consegue? Não, aqui dá, tem um esqueminha, e daí qualquer coisa entra, a gente entra com uma outra página, tá bom? Tá bom. Se eles Vocês estão com... acharem que tá faltando alguma coisa, aí eu peço para vocês participarem, para perguntar, tirar as dúvidas, para ir orientando aí, tá bom? Se faltar alguma coisa, se vocês ficarem com alguma dúvida, pode interromper na hora, não tem problema. É melhor ainda. Sim. Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês não tenham entendido, coloca no chat que eu olho, que eu vou ficar de olho e aí eu aviso a Michelle, beleza? Tá dando para enxergar minha tela? Os slides? Sim, tá. Tá. Então pode começar, Michelle, eu vou mudando aí pra você. Tá, daí pode ir já para dois, então. Boa tarde, né, para todo mundo. Obrigada aí pela presença de vocês. É super importante essa participação. E a gente vai dar continuidade à aula passada, que é a estequiometria ou cálculos estequiométricos, né? E daí são vários itens, assim, e daí acaba tendo bastante informação que é interessante da gente ir devagarinho e que vocês façam exercícios. É uma matéria de cálculo mesmo. É a parte da química que envolve bastante cálculo, são cálculos simples, mas a gente tem bastante deles, assim, então é importante que vocês treinem, tá certo? Então, não só assistam a aula, façam exercícios, procurem algum simulado referente a isso, os exercícios que tem na apostila. Então, façam isso. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem para a gente durante a semana, tem lá o contato da gente, vocês podem perguntar. Então, é importante que vocês façam algum exercício depois para assimilar esse conteúdo mesmo, tá? Para processar essas informações. Então, a gente ouve, a gente processa de um jeito, e quando a gente vai fazer, a gente processa de uma outra forma que acaba incorporando melhor esse conteúdo, tá bom? Então, eu peço que vocês exercitem referente a principalmente referente a esse tema. Então, nessa parte da estequiometria de hoje, a gente vai entrar no que é o cálculo do reagente limitante e a identificação dele, o reagente em excesso e o grau de pureza dessa reação. Então, o cálculo estequiométrico, ele é uma previsão do que vai acontecer durante essa reação. Aí, pode mudar, Tamires, por favor? Próximo. Então, a gente tem que lembrar sempre das leis ponderais, que é que a primeira lei da conservação da massa, certo? Então, que a gente tem que a massa dos reagentes, ela vai ser igual à massa do produto. Então, a quantidade que a gente tem no início de uma reação, ela precisa ser igual à quantidade que tem no final. Isso a gente entende para um sistema fechado, para um sistema ideal. Sempre vai ser esse sistema ideal? Não. Principalmente se a gente estiver falando na natureza, no nosso dia a dia, onde a gente não tem esse sistema totalmente fechado. Mas a gente tem que proporcionar que essa quantidade seja igual. Então, também envolve o balanceamento das equações. Então, a gente tem que pensar na estequiometria sempre como uma igualdade. O que a gente tem no início, que são esses reagentes, precisa ser igual ao que a gente tem no final. E essa quantidade a gente pode pensar através da massa, que seria a lei da conservação da massa, ou através dos átomos, que é o balanceamento que a gente também viu na última aula, tá bom? Então, sempre pensando nesse equilíbrio, nessa igualdade. O que tem no início precisa ser igual, a quantidade que tem no início precisa ser igual à quantidade que tem no final desse processo. Tudo bem? Próximo. Então, esse balanceamento, o que ele vai fazer? Ele vai garantir que essa quantidade de átomos seja igual, tanto no início da reação quanto no final. Então, o balanceamento, a gente vai colocar números
que são esses coeficientes estequiométricos, são os números que a gente vai colocar na frente da equação para fazer com que a quantidade de átomos se torne igual. Então, a gente sempre vai ter esse pensamento no balanceamento. A quantidade que entra de átomos precisa ser igual. Tem que ser a mesma substância? Não, né? Porque se é uma reação química, justamente vai acontecer o contrário disso, vai se transformar numa outra substância. Mas a quantidade, ela tem que ser igual. Então, se nós temos 8 átomos de oxigênio no lado do reagente, então a gente vai ter que ter 8 átomos de reagente no produto, desculpa, 8 átomos de oxigênio no produto também, tá certo? Como eles estarão organizados, não importa para a gente. O que importa no balanceamento é que essas quantidades sejam iguais, tá certo? Próximo. Então, daí aqui entra o mol. Mol é uma grandeza que vai representar um monte de partículas. Por exemplo, quando a gente fala assim, um par de tênis, quando a gente ouve a palavra par, a gente sabe que tem 2. Quando a gente fala uma dúzia de ovos, a gente sabe que são 12 ovos. Quando a gente fala em mol, a gente sabe que vai ser um monte de partículas. A definição, a palavra mol, ela vem do latim e ela significa um amontoado. Então, mol significa um amontoado. Um amontoado a gente pode pensar que é um tanto de partículas. Quantas partículas vão ser? Referente à constante do Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Então, esse mol é uma representação para esse tanto de partículas que a gente tem. Para a gente não ficar utilizando esse monte de número e acabar dificultando os nossos cálculos, então a gente representa, a gente substitui por esse mol, tá certo? Então, o mol, ele corresponde a uma constante, a uma quantidade de partículas. Qual que é essa quantidade? 6 vezes 10 elevado a 23. O 10 elevado a 23, a gente pensa como se fosse não, que é assim, na verdade, né? É o 6 e 23 zeros seguidos. Então, pensa o tanto que é grande esse número. Então, quanto maior o número, maior a chance da gente fazer esse cálculo dar errado. E também a gente perde tempo fazendo a conta. Então, foi criado um mol, que é uma grandeza para representar essa quantidade de partículas, tá certo? Só que o mol, ele também que daí, então, ele é diretamente proporcional. Então, o mol, ele vale esses 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Essas partículas podem ser os átomos, podem ser as moléculas, podem ser os íons, aí vai depender do que a gente tem. Por exemplo, 1 mol de água. Água é uma substância, então a gente vai pensar em moléculas. Então, vai ser 1 mol então possui 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, porque a gente está falando de uma substância. Se a gente estiver falando de átomo, por exemplo, se eu falar do elemento hidrogênio, 1 mol do elemento hidrogênio. Então, 1 mol do elemento vão ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá certo? Tudo bem? E o íon é quando a gente desmembra entre o cátion e o ânion. Aí a gente tem esse mesmo pensamento, tá certo? Então, essa denominação, átomos, moléculas, íon, vai depender do como a substância, como a entidade química vai ser representada. Mas pensem assim, do mesmo jeito que a gente tem lá, par, dúzia, milênio, que representa 1000 anos, década, que representam 10 anos, a gente tem o mol, que representa esse número, que vale 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, tá bom? Daí também o mol, ele representa a massa molar, que é a quantidade em gramas que vai ter esse 1 mol, tudo bem? E ele também representa o volume de um gás, que vale 22,4 litros. Então, o mol, ele tem essas equivalências, essas proporções. Se a gente lembrar lá da aula das leis ponderais, a lei das proporções constantes, né?
constantes da lei de Proust, o que acontece? Que ele fala que as substâncias envolvidas numa reação são proporcionais. Então, se a gente tem 1 mol, a gente vai ter um volume de um gás de 22,4 litros. Se eu tiver 2 mols, então eu vou ter o dobro desse volume. Então, seriam 44,8 litros, tá certo? Sempre proporcional. Então, esse slide, esse esqueminha, a gente sempre vai pensar na lei das proporções constantes. 1 mol vai representar a constante de Avogadro, 1 mol vai representar a massa molar e 1 mol vai representar esse volume molar também. Tranquilo essa parte? Alguém quer falar alguma coisa? Karina, que tinha falado que não sabia. Mas bem. Acho que você pode prosseguir, Michele. Ninguém falou nada. Então... A Karina falou que entendeu e agradeceu. Imagina. Então, vamos lá para o próximo. Então, no cálculo estequiométrico, nessa parte da estequiometria, se a gente seguir essas etapas, se a gente colocar isso na nossa mente e a gente seguir esse padrãozinho, assim, né, sistematizar sempre quando a gente pegar um exercício, a gente monta a equação, a gente faz o balanceamento da equação, aí a gente anota os dados e a pergunta e faz as conversões necessárias. Que conversões necessárias? Por exemplo, se a massa da substância que ele fala lá no exercício estiver em quilograma, aí a gente faz a conversão para grama. Se o volume estiver em mililitro, a gente faz a conversão para litro. E assim por diante, tá bom? E daí, depois, por último, a gente faz a regra de 3. Então, a gente precisa sempre seguir esse esqueminha. Se vocês forem montar, se vocês montam, né, uma página de resumão, assim, o resumão da estequiometria, isso aqui seria a primeira parte que vocês deveriam colocar, tá bom? Para sempre pensar em montar o exercício dessa forma. Tudo bem? Peraí, quer ver? Caso o volume, agora eu vi aqui, o volume e a massa molar não estejam em litros e gramas, sim, é preciso converter, tá bom? Então, a gente sempre pensa na massa como grama e no volume como litro, tá certo? Então, se esses valores não estiverem, se essas grandezas não estiverem em litro e grama, a gente precisa converter. Continuando. Aí as reações consecutivas, porque pode aparecer também nos exercícios, porque além da gente fazer o balanceamento, pode aparecer uma reação que não seja só em uma etapa, que a gente vai ter várias etapas dessa, né, várias etapas para chegar a esse produto. Por exemplo, a fabricação da amônia, ela é em uma etapa só. É o nitrogênio reagindo com o hidrogênio, que forma o NH3, que é a amônia. Essa é uma reação de uma etapa. Mas existem outras reações que elas acontecem em várias etapas, em vários processos. E como que a gente sabe que é uma reação consecutiva? Quando o produto de uma reação for o reagente da outra. E daí a gente vai conseguir chegar nessa equação global, que seria o resumão do que acontece nessa reação. Então, a gente pensa assim, uma reação consecutiva é uma reação que acontece em várias etapas, onde uma substância ela pode reagir várias vezes nesse processo. E daí a equação global é o resumo dessa reação, tá certo? De transformar isso, por exemplo, se a gente pensar isso numa série num filme, por exemplo, a gente tem o filme que teriam as várias etapas, as várias cenas desse filme, e a gente tem o trailer do filme, que mostra a sinopse do filme, né? Que vai ter uma ideia desse filme, tá bom? Então, aqui um exemplo de uma reação consecutiva, ó. O que a gente tem? O enxofre reagindo com o oxigênio. Enxofre mais o oxigênio vai formar o SO2. SO2 a gente já viu
que é uma substância classificada como óxido, né? Que é uma função inorgânica óxido. E daí aqui, então, o nome dessa substância é dióxido de enxofre. Esse aqui no produto, e depois ele aparece novamente na segunda etapa no reagente. Se ele reagir novamente com o oxigênio, ele vai formar o óxido sulfúrico ou o trióxido de enxofre, tá certo? Então, dióxido, porque a gente tem 2 átomos do oxigênio aqui, e trióxido, porque nós temos 3, tá bom? Mas o SO3 ele é mais conhecido como dióxido sulfúrico. Principalmente nos exercícios da FUVEST, ele usa mais esse nome do dióxido sulfúrico. E daí o que acontece? Esse dióxido sulfúrico, volta só um pouquinho, Tamires, ainda, por favor. Isso, obrigada. Esse dióxido sulfúrico, ele reagindo com a água, ele vai formar o ácido sulfúrico, tá certo? Então, a gente tem uma reação em 3 etapas. Pode prosseguir, por favor. Isso, ó. Então, o que acontece aqui? Vocês concordam que se ele está saindo desse lado, se o SO2 na primeira etapa está saindo e na segunda ele está entrando, uma foi anulada com a outra, tá certo? Então, a gente cancela esses 2. O SO3, ele também foi anulado, ó. Ele saiu aqui na segunda etapa e entrou na terceira. Então, a gente consegue anular. Então, a gente só consegue anular se for na diagonal. Se for o que entra de um lado, que sai com o do outro, tá bom? Sempre pensando desse jeito. Se a gente tirar tudo que foi anulado e colocar aqui embaixo, nesse resumão, que é a equação global, o que sobrou aqui no reagente? O que a gente tem nesse reagente? A gente tem o enxofre, que é o S, mais o quê? Mais 1 do O2, porque se não tem número vale 1, certo? E mais meio. 1 mais meio, 1,5. Esse 1,5 eu posso representar como 3 sobre 2, porque 3 dividido por 2 dá 1,5, tá bom? Então, a gente somou esses 2, porque eles são semelhantes, né? O2 e O2, mais a água. E o que sobrou aqui no produto? O que formou no produto quando a gente tira o que foi cancelado? O H2SO4. Essa equação global, a gente pode considerar que é a equação da chuva ácida, da formação da chuva ácida, onde a gente tem a presença dos gases, certo? Que daí, na presença da água, no final, esses gases, mais a água vai formar o ácido sulfúrico, que é um dos responsáveis pela acidez da chuva ácida. Tudo bem? Então, essa equação essa equação aqui é a equação global. Então, o que a gente entende por isso aqui? Que é um resumão, que é uma sinopse, né, do que a gente teve nesses processos. Ah, então eu preciso escrever as 3 etapas? Depende. Vai ter exercício que a gente vai precisar fazer isso, e vai ter exercício que a gente vai usar só aqui embaixo. E sempre levando em consideração se está balanceado ou não. Então, a gente tem que conferir se ela está balanceada. Então, vamos lá, ó. Tem um átomo de enxofre no reagente e tem um no produto. Então, beleza. Aqui nós temos 1,5 do 1,5 mais O2, então a gente pensa que a gente tem 3 aqui, certo? Mais 1 aqui, então a gente tem 4, e aqui a gente tem 4 também. E o H a gente tem 2 no reagente e tem 2 no produto. Então, essa equação está, assim, balanceada. Tá certo? Então, voltando aqui, resumindo, a equação consecutiva, ela vai ser uma reação que vai aparecer em várias etapas, onde uma substância pode aparecer em uma etapa no produto e na outra no reagente. E essas substâncias a gente pode cancelar. Essas substâncias que a gente pode cancelar recebem o nome de substância intermediária, de reagente intermediário,
Tudo bem? Vamos lá, continuando. Daí aqui agora a gente vai entrar na parte do limitante do excesso. Então, lembra lá do famoso sanduíche de presunto, tão querido e tão esperado pelo Chaves, que ele sempre almejava? Então, vamos pensar nesse sanduíche aí, ó. Se a gente tiver 3 pães e 5 fatias de presunto, quantos sanduíches a gente pode fazer? O que a gente tem que pensar, então? Vamos lá para o próximo, Tamires, por favor. Então, a gente vai pensar assim, ó, que um sanduíche ele vai ser formado por um pão e uma fatia de presunto. Então, se nós temos 3 pães e 5 fatias, na verdade, a gente vai conseguir fazer 3 sanduíches, né? Porque vão ser 3 pães e 3 fatias. E quem que vai sobrar? Vai sobrar 2 fatias de presunto. Então, quando a gente pensa lá no sanduíche de presunto, então a gente consegue fazer só 3 sanduíches. Vamos lá para a próxima. Por que eu entrei nesse exemplo? Ó, porque daí o pão, então, ele é o reagente limitante. É ele que vai limitar quantos sanduíches a gente vai conseguir fazer. Porque se a gente só tem 3 pães, a gente não consegue fazer mais do que 3 sanduíches, certo? O reagente limitante é aquele que vai ser consumido por completo. E ele estará em menor quantidade na reação. Então, a gente pode até pensar, tá faltando pão. Por que ele vai faltar? Porque só falta um se a gente tiver sobrando outro. Então, o reagente em excesso seria o presunto, seria aquela sobra, que é aquele que não reagiu por completo, porque sobrou fatias de presunto lá. E ele está em maior quantidade, tá bom? Então, o reagente limitante é aquele reagente que vai ser consumido por completo. E a gente consegue identificar esse reagente limitante pelo fato dele ser o de menor quantidade. Então, limitante de limite, ele que vai dar o limite de quanto que essa reação vai conseguir produzir. E o excesso é o que está em maior quantidade, tá bom? É importante essa parte, tá, gente? Exercícios que envolvam processo de produção, essa parte ambiental, de liberação de gás, de quantidade de gás produzido, sempre a gente vai ter essa questão do limitante em excesso, tá bom? Vamos lá, próximo. Então, a gente vai fazer um exercício assim agora, ó. Pensando em todas aquelas etapas, aquelas 6 etapas lá que a gente tem para o cálculo estequiométrico, tá bom? Então, o exercício ele fala assim: qual a massa em excesso do reagente pela reação de 22 gramas de acetaldeído e 16 gramas de gás oxigênio? Então, a gente precisa montar essa equação. Nesse caso, eu fiz uma simplificação aqui do enunciado, mas ele dá o valor ele dá as fórmulas para vocês. Então, a gente montaria o CH3CHO, que é o acetaldeído, mais o oxigênio, que forma o CH3COH, que é o ácido acético, famoso vinagre aí que a gente tem, tá bom? Daí a gente faz o balanceamento dessa equação. A gente precisa equilibrar a quantidade de átomos presentes nessa fórmula, nessa reação. Então, a gente vai ter 2 mols do acetaldeído, 1 mol do O2 e 2 mols do CH3COOH, do ácido acético. Esse número que está aqui na frente da fórmula corresponde ao coeficiente estequiométrico, que é o número que corresponde ao número de mols. Então, pensem que aqui a gente está colocando 2 mols, ao invés da gente colocar, então, 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. A gente não precisa colocar aquele número inteiro, aquele número grandão lá, tá certo? Então, a gente coloca aqui. Então, toda equação, a gente monta a equação, faz o balanceamento, aí a gente coloca as informações embaixo. Então, o número de mols correspondem a esses coeficientes estequiométricos. Aí, uma dica. Ele pergunta a massa e ele dá os valores da massa. Então, a gente calcula a massa molar.
a massa molar do acetaldeído vale 44 gramas. Só que a gente tem 2 mols, então a gente vai multiplicar 2 vezes 44, pensando lá na lei das proporções constantes, tá bom? Então a gente sempre vai multiplicar o valor da massa molar pelo número de mols. 1 mol do O2, que é o gás oxigênio, vale 32. 2 mols do ácido acético, então 2 vezes 60. Aí, quais os valores que ele deu? 22 gramas do acetaldeído e 16 gramas do oxigênio. O exercício está perguntando qual está em excesso. Para a gente saber o que está em excesso, a gente vai fazer 2 contas, comparando o que a gente tem aqui, tá certo? Então, a gente vai fazer uma conta com a coluna do acetaldeído mais a coluna do ácido acético. E depois a gente faz uma outra conta, a coluna do O2 com o ácido acético. Vamos lá para a próxima, Tamires, por favor. Então, aqui, ó, na coluna do acetaldeído, o que a gente tem lá? Que 2 vezes 44, né, que é a massa molar. Aí, embaixo, a gente tem 22 gramas dele. Então, isso aqui são os valores que a gente tem na coluna do acetaldeído. Do ácido acético, o que a gente tem? 2 vezes 60, que é a massa molar, e esse valor aqui que a gente vai descobrir. Por que a gente vai descobrir a massa de ácido acético? Porque a gente vai saber qual dos dois produz mais ácido acético. Se é com a quantidade do acetaldeído ou se é com a quantidade do O2. Então, isso vai fazer com que a gente saiba quem é o reagente limitante e o reagente em excesso, tá bom? Fazendo essa regra de 3, né, multiplicando, cruzado, isolando a nossa incógnita, a gente vai chegar ao valor de 30 gramas para o acetaldeído. Então, se a gente tiver, o que correspondem esses 30 gramas? Se a gente tiver 22 gramas do acetaldeído, nós vamos produzir 30 gramas do ácido acético. Aí a gente vai fazer o mesmo processo com o O2. Fazendo o mesmo processo, então, multiplicando, cruzado, isolando a nossa incógnita, a gente vai chegar ao valor de 60 gramas. Se a gente chega a esse valor de 60 gramas, então isso significa que quando a gente estiver usando 16 gramas de O2, vão produzir 60 gramas do ácido acético. Qual a conclusão disso? Que se eu tiver 22 gramas do acetaldeído, eu produzo 30, e se eu tiver 16 do O2, eu produzo 60, quem está em menor quantidade é o acetaldeído. Então, ele vai ser o reagente limitante, porque ele está em menor quantidade, ele produziu uma menor quantidade, então ele limitou a produção do ácido acético, tá certo? E o O2 produziu uma maior quantidade, então ele que está em excesso. Tranquilo aqui na parte do limitante e excesso? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Gente, se vocês não entenderam nada, pode falar. Não entendi nada, tá? Qualquer Isso. coisa a gente volta. É melhor falar não entendi nada do que esse silêncio. Podem perguntar. Se vocês quiserem abrir o microfone também para tirar dúvidas, sem problema nenhum, tá bom? Ah, Karina, eu mutei você porque tava fazendo um pouco de chiado, desculpa, tá? Se você quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar. Então, assim, ó, vamos voltar nessa parte. Só vou recapitular isso daqui. Tamires, volta para mim no outro slide, por favor. Então, aqui, para a gente descobrir quem é o limitante, quem é o excesso, a gente vai ter que comparar a produção do ácido acético. Então, a gente faz essa reação com os valores de um e descobre o valor da massa. Depois, a gente faz essa reação com os valores do outro e descobre o valor da massa. Vamos lá para o próximo, Tamires, por favor, de novo.
Aí, nisso, a gente descobre quem produziu mais. Se foi o O2 ou se foi o CH3CHO, tá certo? Então, essa conta, essa comparação é importante que vocês façam. A gente precisa ter uma substância em comum nas duas contas para a gente conseguir descobrir quem produziu mais e quem produziu menos, tá bom? Vamos continuar? Você acha, Tamires? Aí o que acontece? Ó, se a gente descobriu que quem está em excesso é o oxigênio, a gente precisa saber o quanto realmente de oxigênio vai ser consumido lá. Então, o que a gente vai fazer? Pegando naquela tabelinha, a gente vai pegar o valor do acetaldeído e o valor do O2. Então, 2 vezes 44 e 1 vezes 32. Aí a gente sabe que o reagente limitante são 22 gramas do CH3CHO, que é o acetaldeído. Então, se tiver 22 gramas do acetaldeído, quanto de O2 vai precisar, vai ser consumido? Então, é isso que a gente tem que colocar, tá bom? A gente faz essa regra de 3. Tem uma pergunta, Michele, da Beatriz. Por que tem 2 mols e 1 mol, e 1, né? E como faço para saber quantos mols tem? Tá, volta para mim, eu acho que é no 13, no slide 13. Isso. Por que um tem 2 mols e o outro tem 1? Por conta do balanceamento. Aqui a gente, para que a quantidade de átomos fique igual, a gente precisou de 2 mols desse acetaldeído, ó. Porque daí aqui a gente tem 2 carbonos, certo? Nessa equação. Se a gente esquecer esse 2, a gente tem um carbono aqui e outro carbono aqui. 2 carbonos. Antes da seta. E depois da seta, nós temos 2 carbonos também. Então, o carbono está balanceado. Depois do carbono, a gente vai para o hidrogênio. Então, a gente precisa ver a quantidade de átomos do hidrogênio. Que 4 átomos de hidrogênio no reagente, certo? E 4 átomos de reagente no produto. Então, ele está certo também. Aí, o que a gente tem? O seu áudio deu uma cortadinha, o Christian falou que cortou, mas é só essa parte do hidrogênio mesmo, que você soma, né, 3 hidrogênios com mais um do acetaldeído, e aí são 4 hidrogênios. Só essa parte que cortou. Tá. Então, daí tem 4 aqui, e no produto também tem 4, né? 3 mais 1 lá no final, certo? Então, tanto o carbono quanto o hidrogênio estão balanceados, têm a mesma quantidade do início e no final. E daí a gente vai para o oxigênio. O que acontece com o oxigênio? Nós temos um átomo aqui no acetaldeído e 2 átomos aqui no O2. Então, ao todo, nós temos 3 átomos no reagente. Então, a gente precisa ter 3 aqui também. Só que quantos nós temos? 2 átomos só. Então, a gente precisa equilibrar essa equação. Como que a gente vai equilibrar? Colocando o número 2 como coeficiente estequiométrico aqui na frente. Porque quando a gente coloca o 2 aqui, a gente vai multiplicar o oxigênio, que são 2, por 2. Então, 2 vezes 2 serão 4 átomos de oxigênio no produto. E o que acontece aqui no reagente? Se a gente colocar o 2 aqui na frente, a gente também vai multiplicar esse oxigênio por 2. Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 2 do O2, que daí também vai ficar com 4, tá bom? Como os outros elementos, tanto o carbono quanto o hidrogênio, estavam iguais,
Quando a gente colocou 2, não alterou. Eles vão proporcionalmente ficar na mesma quantidade. Tá certo? Então, esse 2 e esse 1 e esse 2 aqui é por conta desse balanceamento, da gente conseguir fazer com que os elementos fiquem com a mesma quantidade de átomos. Tudo bem? A quem te tinha perguntado? Beatriz. Christian, que tinha cortado. Tá certo, então. Então, vamos voltar. Isso. Daí, então, agora a gente precisa saber o quanto de oxigênio que está em excesso. Só que para a gente saber o quanto está em excesso, a gente precisa saber o quanto que realmente foi consumido. Então, a gente pensa desse jeito. Numa regra de 3, a gente sempre vai pensar assim. Se a gente tem tal valor, quanto que vai ser formado no outro? Então, se eu tenho 22 gramas do acetaldeído, quanto que eu vou precisar para o O2? Quanto que vai ser essa proporção? Tá certo? Então, é essa conta que a gente tem que fazer, multiplicando o cruzado. Fazendo essa conta, a gente vai chegar ao valor de 8. Esse 8 gramas aqui corresponde ao valor que é consumido. Então, se a gente tiver 22 gramas do acetaldeído, que é o reagente limitante, nós vamos usar somente 8 gramas de oxigênio. Só que no exercício foi informado que foi adicionado quanto? 16 gramas. Só que a gente usou somente 8. Então, a gente tem um excesso. Quanto que é o excesso que a gente tem? 8 gramas também. Que daí o cálculo do excesso, ele sempre vai ser o valor adicionado menos o valor consumido. Então, 16 menos 8. Tá certo? Tudo bem? Vamos continuando. Que bom, Christian. Bom, Vamos lá, então então. agora, vamos continuar aqui então. Agora eu vou falar um pouquinho sobre grau de pureza, que a gente vai usar também em alguns exercícios, né, que aparecem. Então, o que é esse grau de pureza? Quando qualquer matéria que a gente pega na natureza, né, qualquer matéria, assim, ela não vai estar totalmente com apenas um elemento químico nela. Então aqui, por exemplo, na caverna do Minecraft, nós temos uma mina, né? E ela tá cheia de minérios, né? Só que tem de tudo aqui. Tem ouro, tem. Eu não lembro o que que era. Acho que era redstone, esse vermelho. Tem diamante, tem várias coisas juntas, né? E aí, quando você vai minerar, né, para retirar esses minérios, você vai retirar tudo misturado, né? Então, isso acontece na natureza. Quando a gente vai extrair algum minério, ele nunca vai vir sozinho, né? Por exemplo, se você quer ferro, você não vai conseguir pegar o ferro sozinho, 100% ferro. Então, isso a gente fala que é o grau de pureza, né? Quanto de pureza esse minério ele tem, esse composto qualquer, né? Essa matéria. Então, eles não são puros, né? Se eles não são 100%, não tem uma pureza 100%, eles não são puros. E aí, quando a gente vai fazer uma reação química, nós temos que descontar essa parte, essas impurezas, né? Na estequiometria. Porque isso é importante a gente lembrar que as impurezas, elas não reagem na reação química. Elas nunca reagem. Então, as impurezas, elas não são lixo, elas servem para outras coisas, né? Só que dependendo da reação, ela não vai reagir. Ela vai ficar lá, mas não vai reagir. Então, agora vamos ver aqui um exercício para a gente entender melhor como é que isso funciona nos vestibulares. Vamos ler aqui, ó. Qual a massa de cloreto ferroso, que é essa molécula, obtida quando 1.100 gramas de sulfeto ferroso de 80% de pureza reagem com ácido clorídrico? Então,
vamos olhar que nesse exercício, ele nos forneceu a reação química. Nem todos os exercícios eles nos fornecem, tá? Mas nesse daqui eles nos forneceu. Então, aqui, o que que ele disse? Nós temos o sulfeto ferroso, que vai reagir com o ácido clorídrico, e ele vai formar o cloreto ferroso e sulfeto, não lembro, H2S. Ele vai formar esses dois produtos. E agora eu quero fazer uma pergunta. Oi, desculpa. Ácido sulfídrico, tá? Isso, fugiu o nome. Obrigada, Michelle. Agora eu queria perguntar para vocês, olhando para essa equação, se vocês me diriam que ela está balanceada. Podem falar no chat ou abrir microfone. Eu quero que vocês me digam se ela está balanceada. Depois o Christian está perguntando se existem reações que só funcionam por causa da impureza. E acredito que não, porque pelo menos não nesses exercícios, né? Na natureza provavelmente deve acontecer de tudo. Mas nesse exercício não, porque o que a gente está estudando é essa reação aqui. Só que no exercício ele nos disse que esse elemento aqui, ele só tem 80% de pureza. Então a gente tem que descontar os 20% de impureza. Nesse caso aqui, ela não vai reagir. Nessa reação aqui, ela não reage. Tá, então, segundo a minha pergunta, o Eduardo disse que não está balanceada e a Beatriz disse que não está balanceada porque tem 2 cloros e 2 hidrogênios. Tá, então vamos olhar aqui. Sim, nos produtos nós temos 2 cloros e 2 hidrogênios. Mas nos reagentes nós só temos um hidrogênio e um cloro. Então, sim, vocês estão certíssimos. Essa reação ela não está balanceada. E como é que a gente balanceia ela? A gente só coloca um 2 aqui na frente, certo? Aí isso vai resolver o problema. Porque aí nós vamos ter nos reagentes 2 hidrogênios e 2 cloros, que nem a gente tem aqui desse lado, né? 2 cloros e 2 hidrogênios. Mas o ferro e o enxofre, eles são só um, né? Que tem aqui desse lado. Então, aqui desse lado também só tem um. Então, tá certo. Então, vamos ver agora olhar para essa reação química. De novo. Bom, aqui ela já está balanceada, ela está com o 2 na frente, né? E como a Michelle já explicou anteriormente, a gente só vai colocar aqui embaixo o número de mols que cada uma das moléculas elas apresentam, né? Então, quando não tem na frente nada, é porque só tem um mol. Aí aqui tem 2 mols, 1 mol e 1 mol, certo? Isso aqui é sempre bom vocês colocarem nas reações para ajudar o raciocínio. Agora vamos ler de novo aqui. Ele está falando que a massa do cloreto ferroso obtida, que é essa massa aqui, quando 1.100 gramas de sulfeto ferroso de 80% de pureza reagem com ácido clorídrico, né? Quanto que é essa massa? Então, ele está me dizendo que o sulfeto ferroso ele tem 80% de pureza. Então, significa que 20% não é esse composto, certo? Então, a gente faz uma regra de 3. Aqui, a regra de 3. Nós vamos colocar 1.100 gramas do sulfeto ferroso, que é tudo que a gente pegou para fazer a reação, e isso é 100%, equivale a 100%, né? Porque é tudo que a gente tem e vai colocar na reação, para que ela aconteça. E aí a gente quer saber quantas gramas são puras desse sulfeto ferroso, sendo que apenas 80% dele é puro, certo? Então a gente vai multiplicar em cruz, né? E vamos chegar a esse valor aqui, 880 gramas, certo? Tudo bem até aqui? Agora, a gente vai continuar a nossa linha de raciocínio aqui para fazer o cálculo. Então, imagino que vocês lembrem, se vocês não lembrarem é só dizer. Mas a gente sempre
vai comparar, quando ele está pedindo massa, a gente sempre vai comparar com outra massa, né? Então, a gente vai pegar a massa molar desses elementos, que no caso vão ser o sulfeto ferroso, que foram os dados que eles nos deram, né? E do cloreto ferroso. Então, vamos lá. A gente pega aqui, descobre essa massa molar, e essa massa molar é só pegar a massa atômica que está lá na tabela periódica do ferro e somar com o enxofre, porque só tem um de cada aqui, certo? Se vocês fizerem isso, vai dar 88 gramas. E a gente vai fazer a mesma coisa com o cloreto ferroso, FCl2, e vai dar 127 gramas. Agora, a gente vai colocar aqui embaixo do sulfeto ferroso a quantidade que a gente sabe que vai reagir, que é os 880 gramas, certo? A gente coloca aqui. E aqui é o que a gente quer descobrir, né? Qual foi a massa obtida? Essa é a pergunta do exercício. E a gente coloca um x, pode colocar um x. Aí a gente multiplica, né, em cruz, e aí nós fazemos nessa conta e vamos chegar ao valor de 1.270 gramas de cloreto ferroso. Agora, uma outra coisa que a gente poderia ter feito, em vez de fazer essa conta, que no vestibular a gente não pode usar calculadora, né? Então é uma conta um pouco grande. Uma coisa que a gente podia ter percebido é que daqui, de 88 gramas que a gente tinha, ele foi para 880 gramas. Quantas vezes aumentou? Aumentaram. Vocês sabem me dizer quantas vezes 88 aumentou para 880? Christian falou 10 vezes. Muito bem, Christian. Então, se aumentou 10 vezes, vocês lembram daquelas regras de proporção, que são as leis ponderais? Se esse lado aumentou 10 vezes, esse lado também vai aumentar 10 vezes. Então, a gente coloca aqui vezes 10, esse 127 vezes 10, e a gente chega à mesma resposta. Essa resposta aqui, 1.270 gramas. Então, essa daqui é uma outra forma, tá? Que vocês podem fazer quando vocês perceberem que isso acontece, tá? Se não perceberem, façam a conta com calma que vocês chegam na resposta também. Conseguiram entender esse exercício de pureza? A gente não usou o 100% da massa, porque ele não é puro, totalmente puro. Vamos para outro exercício, então. Vamos ler esse outro exercício aqui. Opa. A massa de óxido férrico obtida em quilo a partir de 300 kg de pirita, que apresenta 20% de impurezas, é igual a... Então, ele quer saber a massa de óxido férrico obtido a partir de 300 kg de pirita, certo? E aí, ele fala, sabendo que a equação de ostulação da pirita é essa equação aqui, certo? Não se preocupem com esse nome, tá? Ele é só um processo químico que os metalúrgicos fazem. E aqui ele nos deu também as massas atômicas. E essa fórmula, como vocês podem ver, ela já está balanceada, tá? Então, vocês não vão precisar balancear ela. Então, nós vamos fazer como os outros exercícios, a mesma coisa. A gente vai colocar o número de mols, a quantidade de mols que tem, né? Então, aqui 4, 11, 8 e 2. Só que a gente vai trabalhar só com esses dois compostos aqui, né? Esse que foi formado e esse reagente aqui, porque foram os dados que eles nos deram. Então, a gente esquece os outros, tá? E como no exercício anterior, ele está falando aqui que 300 quilos de pirita que apresenta 20% de impureza. Aqui ele está falando ao contrário, né? Ele fala que apresenta 20% de impureza, no outro ele falou que era só 80% puro, só tinha 80% de pureza, certo? Mas a conta vai ser a mesma. Então, a gente vai colocar aqui 300 quilos, né, da pirita, está para 100%. 300 quilos é o que a gente vai usar para a reação, né? E quanto que é, descontando, né? A gente vai descontar as impurezas, quanto que vai dar isso, né? Aí a gente coloca aqui 80% e chega a esse valor, 240 quilos. Então, dos 300 quilos, a gente só vai usar 240 quilos. Só vai reagir, né? 240 quilos.
Tem uma pergunta no chat. O Amarildo ficou com dúvida No do balanceamento. balanceamento. Do outro exercício, Amarildo? Será que é isso, Michelle? Eu acho que é esse. Esse aqui? Esperar ele responder. Foi no... Nesse exercício. Esse aqui? Então, Amarildo, na verdade, esse exercício, ele já forneceu a reação química e já forneceu ela balanceada. Então, você não precisa balancear. Mas vamos contar aqui para a gente ver como é que a gente sabe que está balanceado. Se a gente contar aqui, nós temos 4 ferros, né? Lembrando que esse número aqui, a gente sempre, é o coeficiente, né? Ele sempre multiplica com os elementos que estão dentro da molécula. Então, aqui ele vai multiplicar com ferro, vão ser 4 ferros. E aí, olhando aqui nos produtos, a gente também tem 4 ferros. A gente vai multiplicar esse 2 pelos 2 ferros que tem aqui. Então, são 4 ferros. Aqui tá ok. Aqui, o enxofre, a gente tem 2, né? E ele vai multiplicar com esse 4, então nós temos 8 enxofres. E aqui desse lado, nós também temos 8 enxofres. Esse 8 aqui, né? Agora, vamos olhar aqui para o oxigênio. O oxigênio, nós temos 22 oxigênios, certo? 11 vezes 2, aqui nos reagentes. E aqui nos produtos, nós vamos pegar aqui 2 vezes 8, vai dar 16 oxigênios. E aqui, vamos somar, né? Guarda esse número 16 oxigênios, mais 3 vezes 2 oxigênios, né? Mais 6 oxigênios. Então, deram os 22 oxigênios, certo? Então, a gente sabe que essa equação ela está balanceada. Tudo bem, Amarildo? Beleza. Okay. Então, prosseguindo aqui, nós vamos fazer que nem no exercício anterior. A gente vai descobrir essa massa molar, que vai dar 480 gramas, e vamos descobrir essa outra massa molar aqui, que vai dar 320 gramas. Que é, como eu já tinha falado, né? A gente só pega esses dados aqui e multiplica pela quantidade que tem. Deixa eu ver aqui no chat. Está perguntando se não precisa converter. Então, Beatriz, vou responder essa pergunta agora mesmo. Então, como a Michelle disse, a gente sempre precisa deixar na mesma unidade, né, para fazer as contas. Mas aqui, o que acontece? Aqui nós temos 480 gramas. Aqui nós também temos um valor em gramas. Aqui que nós temos em quilos. Então, esse valor aqui, ele vai sair em quilos. Por que isso vai acontecer? Se a gente... Deixa eu só terminar de explicar aqui, né? A gente pegou esse 240 quilos, que a gente descobriu quanto que realmente vai reagir da pirita, e a gente joga aqui, em quilos mesmo, né? Você pode jogar em gramas, pode fazer essa conversão, não tem problema. E aí, nós vamos multiplicar em cruz. Fazendo isso, vamos multiplicar aqui, ó, 240 quilos vezes 320 gramas, né? E vamos dividir por 480 gramas. Só que aqui é matemática, gente. Se eu tenho gramas aqui embaixo, eu posso cortar essa grama com essa aqui de cima. Então, o que vai sobrar é só em quilo. Então, nesse caso, não tem problema eu deixar em quilo. Na verdade, me ajuda, no caso desse exercício, porque eu não perco tempo convertendo, certo? E porque ele está pedindo em quilos, né, na resposta final. Sim, e ele também está pedindo em quilos. Se eu tivesse convertido esse valor, eu ia ter que converter 2 vezes. Primeiro em gramas e depois transformar de volta em quilos. Não tem problema, então, eu fazer isso, tá? Quando for assim, diretamente, dessa forma, sabe? Agora, se eu misturasse gramas com quilos aqui, aí não daria certo. E aí a gente chega a esse resultado de 160 quilos de... Já esqueci o nome do composto, óxido férrico. Agora, como no exercício anterior, a gente pode perceber uma relação aqui dessa linha, né, para essa outra linha. Vocês sabem me dizer?
qual que é? Se vocês prestarem atenção aqui, 480 gramas viraram 240 quilos. Então, se a gente esquecer aqui as unidades, né, e olhar só para essa parte numérica, nós vamos dizer que esse 480 foi dividido por 2, certo? Então, 240 aqui. E se a gente dividir aqui também por 2, vai dar o 160, não vai? Aí a gente só muda, só coloca direitinho os quilos que ele pediu no exercício. Se vocês estiverem seguros para fazer essas relações, vocês não precisam nem fazer a conta, tá? Mas se não tiver seguro, façam a conta, para ter certeza de que não vai errar. Gente, o que tinha faltado dessa parte de estequiometria era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficaram com alguma dúvida, podem falar. Falem agora com a gente. Se vocês quiserem abrir o microfone ou quiserem só escrever no chat, nós vamos deixar aberto para vocês nos dizerem o que vocês acharam. Se vocês conseguiram entender tudo, se ficaram com alguma dúvida, se vocês querem que volte em alguma parte. Michele, você quer complementar alguma coisa? Não. Só ressaltar mesmo e reforçar, né, a importância dos exercícios, de resolver os exercícios, deles resolverem exercícios extras aí. Ó, o Eduardo, ele está perguntando se nessa parte final sempre será proporcional assim. Então, Eduardo, lembrando daquelas leis ponderais, de que a soma dos reagentes ela tem que ser igual à soma dos produtos e que esses mols aqui, na verdade, né, essa quantidade de átomos que nós temos, ela tem que ser sempre a mesma, ela não pode se alterar. Então, é como uma receita de bolo. Se você, vamos fingir que aqui são 4 ovos, aqui são 11 colheres de farinha, uma coisa bem maluca mesmo, sabe? Se eu aumentar essa receita, dobrar essa receita, vai manter essa proporção. Então, vão ser 8 ovos 8 ovos e 22 colheres de farinha. Então, essa proporção ela se mantém. Então, sim, essa proporção acontece, só que nem sempre a gente consegue perceber ela, entendeu? E às vezes não tá fácil de entender. Por nada. Mas se vocês conseguirem perceber, e não só para essa parte de impurezas, para qualquer outra parte estequiométrica, qualquer outro exercício, ela economiza bastante tempo para vocês fazerem os exercícios. Vocês têm mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade, tá, gente? Bom, as aulas elas estão sendo disponibilizadas lá no Google Class, né? Se vocês quiserem acessar os slides e tentar fazer sozinhos os exercícios, vocês podem fazer isso. E essa videoaula também vai ser essa live, né? Vai ser disponibilizada também no canal do YouTube. Só tem a primeira parte, que foi a parte de mol, massa molar, que eu acabei esquecendo de gravar. Então a gente tem que fazer de novo para gravar para vocês e deixar lá no canal. Mas aí vocês conseguem assistir quando vocês quiserem. Mas lembrando, né, que a aula 8, ela tem toda essa parte detalhada da massa molar, do número de mols, da constante. Foi Então bem já essa tem aula. também. Ah, foi essa aula? Ah, É, desculpa. eu esqueci de gravar. Aí quando eu fui ver já tinha acontecido. Mas eu vou tentar gravar ela Tá de novo para deixar lá. Beleza. Bom, gente, obrigada pela presença de vocês. Continuem estudando. Fico feliz que vocês ainda estejam aqui com a gente nessa altura do ano. E é isso. Obrigada. Obrigada. Se precisarem de alguma ajuda, algum apoio, contem com a gente, nos procurem. Estamos juntos nessa, certo? Então, boa semana para vocês. Então, até mais, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Até mais.